Lula foi um bom presidente? Pois é. Aliás, a pergunta que não quer calar, né? Quem foi o melhor presidente do Brasil? De vez em quando você ouve falar isso. Lulistas em geral falam: Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Eu ouvia isso muito no tempo do PT, quando Lula era muito popular, né? Ele chegou a ter popularidades ali na casa dos 80, 85% de ótimo e bom. Eu sempre achei aquilo um exagero, né? Essas pesquisas precisavam ser melhor aperfeiçoadas, eu acho. Porque quando você viu o resultado das eleições, o Lula nunca teve esse percentual de votos. Ele sempre ganhou as eleições dele em 2002 e 2006 com mais ou menos ali 60% dos votos no segundo turno. Ele nunca ganhou, inclusive, uma eleição no primeiro turno, coisa que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu fazer duas vezes contra o Lula. E o Fernando Henrique nunca foi um cara popular, nem populista, ele não tem esse perfil, né? A mesma coisa agora, se Bolsonaro, já vi muito isso, agora está diminuindo um pouco, mas já, Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil. Gente, como é que você sabe disso? Né? Você viu, eu, por exemplo, não vi Getúlio Vargas, eu não vi Juscelino Kubitschek, eu não vi esses presidentes, eu não estava lá, eu não lembro. Como que eu sei se um governo é melhor ou pior do que o outro? Quais são meus critérios de avaliação, de análise, meus parâmetros? A partir do que eu considero que tal presidente é melhor que o outro? Quando eu dou aula sobre esse assunto, e aí meus alunos que me conhecem já há mais tempo vão lembrar disso, eu sempre faço uma recomendação. Não compare um presidente com outro presidente assim, diretamente, porque você vai estar sendo injusto com um deles. Porque cada um teve um contexto, cada um governou num momento histórico diferente. Às vezes uma crise econômica externa, às vezes um conflito, uma guerra que estava acontecendo naquele período, né? Sei lá, um período de mais chuva, menos chuva impacta economicamente a agricultura, a pecuária, a geração de energia elétrica. Você tem uma série de questões que vão estar presentes num governo e não vão estar presentes no outro governo, porque a vida, a história é dinâmica demais. Eu acho injusto fazer esse tipo de comparação. Eu nunca fiz isso, eu não faço isso. O que dá para fazer, na minha visão? Lógico, minha visão, né? Fazer o quê? Você pode comparar o próprio governo com ele mesmo. Aí eu tento ajudar meus alunos assim: olha, analisa assim, veja o país que ele pegou e o país que ele entregou ao final do mandato. É sempre importante. Aí sim dá para você fazer um parâmetro, uma análise melhor. Quais foram as coisas que ele teve que resolver? Ele resolveu as promessas que ele fez na campanha. Ele as colocou em prática? Ele pelo menos tentou resolver aqueles problemas? Porque isso já é legal. Eu valorizo muito um governo que diz uma coisa e, quando ganha, tenta fazer exatamente aquilo que disse na campanha. Até porque ele ganhou a campanha dizendo aquelas coisas. Ganhou a eleição, né? Dizendo aquelas coisas. Então corre atrás daquilo. Eu lembro em 2019, eu tive muitos alunos que votaram em Bolsonaro, e tranquilo, me dou muito bem com todo mundo, tento pelo menos manter um bom diálogo, né? Jamais eu entrei naquela vibe maluca de brigar, de ofender, eu nunca fui disso, nunca entrei nessa loucura, porque eu sabia que o tempo passa, as pessoas não são perfeitas, políticos não são perfeitos. Políticos erram, políticos mentem. Por quê? Porque são pessoas e nós somos assim, eu, você, todo mundo. A gente comete erros, a gente cai, a gente levanta. Então, jamais eu entraria numa confusão pessoal, tipo marido, mulher brigando, irmão brigando com irmão, amigo brigando com amigo, por causa de político. Meu Deus, mas a eleição de 2018, infelizmente, entrou nessa loucura, né? Dos dois lados. Infelizmente, a esquerda e a direita. Eu preferi ficar no centro desse negócio com um pouco mais de tranquilidade. Não votei em Bolsonaro porque eu conhecia, eu acompanho a política há muito tempo, eu sei exatamente o que ele é, sabia exatamente quem era ele, o que ele tinha feito no verão, nos verões passados, né?
E eu percebi que tinha alguma coisa ali que não batia com a história dele. Ele poderia mudar? Poderia. Daí eu disse, olha, não sei. Mas o que ele apresenta até agora não me convence. Né? Ele se agarrou a algumas ideias que faziam sentido naquele período, que o eleitorado queria. Vínhamos de um governo muito problemático da Dilma. Eu considero o governo Dilma um desastre, infelizmente, para o país e para os petistas, lógico, né, que gostariam de elogiá-la e alguns até elogiam, mas eu não consigo ver como. Porque ela pegou um país em 2011 e entregou outro país em 2016. Aí dá para você fazer uma análise. O país que ela pegou em 2011 era muito melhor do que o país que ela entregou em 2016. A gente estava numa crise, em grande parte provocada por ela, pelo governo dela, não só por ela em si, pelo governo, pelas pessoas que a acompanhavam, pelas ideias que aquele governo expressava, pelas práticas. Né? Então era um governo desastroso. O governo do Lula, eu considero aí, inclusive foram 2 mandatos, né? De 2003 a 2006, depois de 2007 a 2010. O governo que tornou o Lula mais popular foi o segundo mandato, que ele usou bastante os recursos mais abundantes que ele tinha para fazer os programas, os investimentos sociais, a construção de coisas. Enfim, ele deu um upgrade na sociedade brasileira, abriu crédito, incluiu pessoas na economia, no mercado de consumo. Né? Os investimentos públicos geraram empregos em grande escala. A gente viveu um período muito interessante para a questão do emprego. Criou vários programas, criou instituições, ampliou as universidades, criou os institutos federais, que é onde eu trabalho, né? Construiu muita coisa. Um período de crescimento. Faltava lastro econômico. Eu lembro de avisar, né, os meus alunos da época, olha, isso aí, uma hora vai ter que ser pago, essa conta vai chegar. Porque é óbvio que um dia chega a conta. Enquanto o crescimento da economia está numa ascensão constante, ok. Você vai ter dinheiro para pagar os compromissos, mas uma hora pode ser que não dê. Acabou, caiu no colo da Dilma e ela não soube lidar com aquilo. Mas eu considero o mandato do Lula, o primeiro mandato, o melhor. Por quê? Porque ele pega um país do Fernando Henrique com problemas, que não vem ao caso agora, mas ele pega um país com inflação sob controle, com algumas privatizações que deram uma dinamização em alguns setores da economia, cito a telefonia, as comunicações, né, que estavam avançando, enfim, dentre outras questões. E ele avança no mesmo sentido do FHC. Lula não faz uma revolução, não quebra as pernas do modelo que ele herdou do FHC. Ele mantém as coisas que já davam certo e ele amplia algumas coisas. Ele melhora os fundamentos do país no primeiro mandato dele. Mas como tudo, como nada de fato é perfeito, se você lembrar, é exatamente no primeiro mandato que surge, que é divulgado o mensalão, que é uma tentativa problemática, na minha visão, de você corromper a democracia, porque o mensalão nada mais é do que isso. Você compra apoio no Congresso, né? E aí o Congresso passa a ser irrelevante. Ele vai aprovar o que você mandar para lá e pronto, ele não vai nunca fazer nada contra você. Lula mantém o Congresso, o apoio no Congresso. A revelação do mensalão só fez isso aumentar, porque ele teve que abrir mais ainda os cofres do Estado brasileiro para comprar outros políticos que ele ainda não tinha cooptado. É o caso do PMDB, que vai para dentro do governo, e é curioso, porque é bem o PMDB que depois derruba a Dilma, lá mais para frente. Mas, de novo, o governo Lula pega um país de um jeito e entrega um país melhor. Eu considero o governo Lula um bom governo, com todos os defeitos e problemas que teve. Jamais escondi. Assim como eu considero o governo FHC um bom governo. Porque pega um país com inflação fora de controle, uma desorganização total da estrutura do Estado e entrega um país muito melhor do que pegou. Bolsonaro vai fazer isso? Não sei. Até agora, ele não melhorou quase nada na sociedade brasileira. E algumas áreas até pioraram. Isso é preocupante. E ele não está cumprindo as promessas dele. Quais eram as promessas de Bolsonaro? Bolsonaro prometeu
privatizar. Bolsonaro prometeu um Estado menor, não entregou isso, pelo contrário. Ele até criou uma estatal. Esses dias passou um projeto de privatização da Eletrobras. A privatização vai ficar mais cara do que manter a Eletrobras como está. Ela hoje é deficitária, problemática. Mas a privatização vai tornar o negócio muito mais caro para o Estado. Não faz nenhum sentido. Bolsonaro prometeu um upgrade na segurança pública. O que de fato mudou na segurança pública brasileira até agora? Fora nada. Nada. Aprovou um decreto que facilita armas. Tá, ele prometeu isso também, mas isso aí não tem nada a ver com segurança pública. Todo mundo que entende desse assunto fala, isso aí é uma coisa lateral. Segurança pública é outra coisa. Né? Ele prometeu o combate à corrupção. Eu tenho muitas críticas à Lava Jato, desde o começo. Desde 2014, 2015 eu já olhei aquilo, eu falei, tem um negócio errado aí, especialmente o abuso nas prisões preventivas que não tinham prazo para terminar, para forçar os caras a fazer delação. E condenar a pessoa só com base em delação. Porque o cara faz a delação, ele sabe que vai sair da cadeia, então ele delata, entrega lá alguém, e aí você vai lá e condena esse alguém à cadeia só com base na delação. Isso aconteceu muito. Eu era crítico à Lava Jato, mas não dá para negar que foi um avanço sim no combate à corrupção no Brasil. E o que aconteceu com ela sob Bolsonaro? Ele retirou todas as fontes, todos os recursos, a estrutura que ela tinha para investigar. Ela não acabou formalmente, mas já acabou na prática. Então tudo aquilo que o Bolsonaro defendia, na minha visão, ele não entrega. Até coisas que eu não concordava, por exemplo, aquela perseguição a professores, aquelas mentiraiadas sobre coisas que aconteciam nas escolas. Né? Eu, por exemplo, eu dou aula desde 1998 em escola pública, municipal, estadual, em Camapuã, em Dourados, depois federal, em Corumbá, em Dourados e agora aqui em Campo Grande. E eu nunca vi o tal livrinho do kit gay, que diz que existia. Era mentira, grosseira, mas gente inteligente dizia essa bobajada toda. Aluno meu dizia isso. Eu pergunto, mano, você estudou em escola pública a vida inteira. Quando é que você viu esse negócio? Quando foi que você viu esse livrinho aí? Quem é que te mostrou isso na escola? Qual professor ou professora fez isso com você? Você está tirando isso da onde? Mas o fulano lá falou. Mas porque ele falou é... Como assim? Eu considerei isso uma ofensa à nossa profissão. Fiquei indignado. Gente do meu convívio vinha com esse papo furado. Mas tudo bem, ele disse que ia mudar a educação brasileira. O que, de fato, ele fez até agora, a não ser confusão? O Enem do ano passado, de 2019, já foi um rolo danado. O ano passado foi também complicado. Qual é o grande plano da educação desse governo? A não ser nenhum. Pois é. É um governo que não está entregando o que prometeu. Pegou um país muito problemático? Concordo. 2019 não foi exatamente um ano, que legal pegar o Brasil desse jeito que está. Mas ele não vai, se ele continuar desse jeito, o Brasil de 22 vai estar pior do que o de 19. Tem tempo? Tem. Mas é pouco. E ele não demonstra que vai mudar de postura. Qual é o melhor presidente da história brasileira? Essa resposta simplesmente, para mim, ela não existe, ela é impossível. Você pode dizer, olha, o presidente JK, que é um cara que eu até gosto muito do que ele fez, ele tinha um plano de metas, ele foi, né, acho que ele entregou mais do que poderia naquele contexto. Tem defeitos o governo dele, lógico que tem, mas eu considero ele um bom presidente. Uma parte do que o Getúlio Vargas fez, eu considero boas ações. E isso dá para fazer com outros governos. Até Fernando Collor entregou uma coisa boa. Abriu o país para importação, para empresa estrangeira, para algumas coisas que não tinham aqui. Por exemplo, a área de informática, que a gente era muito atrasado. Estamos aqui hoje, nos comunicando. Né? Fernando Collor, que foi caçado por corrupção. Então dá para você encontrar coisas boas em todos os governos. Mas, de novo, o que eu considero melhor é que país você pegou e que país você entregou no final. Isso vale para prefeitos também, para governadores. Né? Mas é isso. Era isso que eu estava pensando em dizer aqui hoje. Espero que a gente consiga
ter outras conversas. Ficou um vídeo longo, mas enfim, obrigado aí pela paciência. Até mais, até outro dia. Valeu aí. Em pé.